Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Cair pelo poder durante uma ministração espiritual. Muita gente já passou por essa experiência, um bocado de outras esperam passar, né? E outras olham com alguma restrição esse tipo de coisa. Bem, nós sabemos que a Bíblia ensina que o Espírito Santo não é domesticável. Estou usando uma palavra forte, mas nos seminários a gente ouve isso. Não se pode pôr mordaça ou coleira no Espírito Santo. Ele, como disse o Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, lá em João capítulo 3, é como o vento. Aliás, a palavra em grego é a mesma, espírito e vento. Ele vem e vai, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, o Espírito age como quer. Pois muito bem. Aliás, ele é Deus, né? Entretanto, algumas práticas ligadas às ministrações espirituais em cultos cristãos têm levantado dúvidas em boa parte desses mesmos cristãos. Algumas coisas muito diferentes. Hoje, nós vamos nos debruçar sobre uma das dúvidas que tem sido muito recorrentes nas sugestões enviadas ao programa pelo Facebook. Cair pelo poder. Quando alguém ora ou toca a pessoa e a pessoa cai e fica prostrada no chão, você vai ver na matéria de abertura. Esse tipo de experiência tem amparo nas Escrituras? É emocional? É psicológico? Ou é diabólico? É claro, nós vamos ter todo o temor possível, porque, afinal de contas, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nos evangelhos, foi ensinada a partir da atribuição de uma obra do Espírito Santo ao diabo. Jesus censurou os fariseus quando eles diziam que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul. Ele disse, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo e não tem perdão. Então teremos todo o temor em relação à abordagem desse assunto. Porém, quando eu era jovem, frequentava uma igreja pentecostalizada, lá em São João Clima, só caíam os endemoniados. Aí, depois, quando veio essa novidade de cair pelo poder, muita gente me procurava. Mas espera aí, não era só endemoniado que caía? Você impunha a mão, caía, estava endemoniado. A gente já sabia, e estava mesmo, né? Eu mesmo participei de algumas experiências inesquecíveis, né? De uma jovenzinha, por exemplo, super franzina, que quando ficava endemoniada jogava os bancos da igreja para o alto. 8 homens não conseguiam segurá-la, mas ela estava endemoniada. Agora, cair pelo poder no espírito é bíblico? Eu posso responder dizendo não sei. Porque onde é que está escrito na Bíblia que é só o endemoniado que cai? Ou que ele cai? A gente sabe pela prática. Vão os irmãos e irmãs que praticam a ministração de poder com o cair no espírito dizer, a prática também mostra isso. Tanto para um caso quanto para o outro, precisamos de amparo nas Escrituras. Onde é que ele está? Vamos descobrir juntos? Está no ar? Ou vejam só. Olá, com muita alegria começamos em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, mais esta edição do programa Vejam Só. Os convidados de hoje são os seguintes. Com muita alegria recebemos de volta o pastor Cândido Marinho, que é o líder da comunidade cristã Plenitude. Paz e graça, pastor Marinho, tudo bem com o senhor? Graça e paz, pastor. É um prazer estar de volta no programa. Tenho certeza que será um programa muito rico essa noite. Muitas informações. Muito obrigado pela presença do senhor. O pastor Marinho é mais conhecido como o esposo da pastora Pietro Paolo. Aliás, ela não veio, né? Não veio. Faz ela muito bem. O senhor também nunca vem acompanhando? A gente troca. Eu tenho que cuidar dos filhos quando ela vem. E quando eu venho, ela que tem que cuidar dos filhos. O senhor cuida dos filhos? Sério, verdade? Cuido. Sim. Sério mesmo? É sério. Mas de fazer janta? Tudo? Não, eu vou buscar eles na escola e alimento até ela chegar. Parabéns, pastor. Tenho que ajudar. Parabéns. Nós somos um só. Tá certo. Qual é o endereço da comunidade cristã Plenitude, pastor? Nós estamos localizados na Estrada das Lágrimas,
4.159, próximo a São João Clímaco, mas nós estamos já ali na divisa com São Caetano do Sul. Como é que chama aquela ponte? Ponte Preta. É mais conhecida fácil. como Ponte Preta. Mais fácil. Da Ponte Preta até a igreja dá o quê? 150 metros? 150 metros, bem pertinho. Estamos bem na divisa. Muito obrigado, pastor. Um prazer. Do outro lado, recebemos mais uma vez o pastor Bruno Piazza, da Igreja Batista Água da Vida e professor de Seminário Batista Livre, lá em Guarulhos. É isso, pastor? Isso. Graças a Paz, reverendo. Novamente, um prazer estar aqui com vocês, né? Boa noite a todos. Sou ali, professor, junto com o pastor Jamerson Oliveira, que é o diretor acadêmico, né? Do seminário. Estamos aqui nessa noite para destrinchar esse tema polêmico, né? Porém, como o pastor falou, cheio de informações mesmo e vamos ver o que dá. O Seminário Batista Livre, lá em Guarulhos, o senhor leciona o que lá? Eu leciono teologia sistemática. É uma área que eu sou especializado, né? Pela Faculdade Batista do Paraná, pós-graduado em teologia sistemática. E estou lá, como se diz, cooperando com o pastor Jamerson, que é meu amigo e é aquele que sempre apronta, né, para a gente estar aqui, né? Tá certo. E o endereço da Igreja Batista Água da Vida, pastor? Então, a Igreja Batista Água da Vida, ela está localizada em Itapecerica da Serra, município grande de São Paulo, divisa já com o Embu das Artes, né? É o primeiro bairro, né, saindo da rodovia Regis Bittencourt, chamado Jardim Montesano. Vila João Montesano, mas mais conhecido como Jardim Montesano, próximo ao batalhão da Polícia Militar, né? Rua Guarujá, 158. Estamos localizados ali, fazendo a obra do Senhor com amor e ternura. E a Igreja Batista Água da Vida é filiada à Convenção Batista? Então, nós estamos estudando agora em que convenção nós iremos nos atrelar, nos agarrar. Estamos, como se diz, uma discussão entre o Conselho para levar para a Assembleia para ver como que vai discorrer. Por mais que estamos ali praticamente 7 anos, né, instalados no bairro, é algo que ainda nos gera um pouco de dúvida. Mas acredito que até o final do ano já teremos uma resposta para trazer aqui. Muito obrigado pela presença do senhor. Isso. E agora vamos assistir a matéria que sempre elucida o tema e provoca as dúvidas, sempre carinhosamente preparada pelo Eliezer. Vejam só. Uma prática nova dentro das igrejas, resultado principalmente das experiências, das sensações, porém nem sempre apoiada, inclusive pelos próprios pentecostais. Hoje vamos falar sobre a prática de cair no espírito. A nossa ideia é definir se tal prática é algo bíblico ou não. A dificuldade de atribuir a esse tipo de prática uma ação ou não do Espírito Santo só pode ser pautada pelas Escrituras Sagradas. Afinal de contas, não podemos deixar que aquilo que gostamos ou não defina o que é certo ou errado. Apenas para usarmos uma definição, a ideia de cair no espírito é usada quando um pastor impõe as mãos ou algum item sobre as pessoas e essas caem no chão, como se estivessem cheias, tomadas ou dominadas pelo poder do Espírito Santo. Dito isso, nossa primeira questão é a seguinte: o que a Bíblia fala sobre o tema? Algumas passagens podem ser aplicadas ao dito cair no espírito. Vamos ler o versículo de número 17 do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Olha só o que o autor fala. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui temos uma experiência relatada por João, que ao ver Jesus, caiu em terra como morto. Essa explicação, inclusive, é muito usada pelos defensores da prática de cair no espírito. Quando alguém recebe uma visitação sobrenatural do poder de Deus, a resposta seria cair em terra, prostrado diante da grandeza e santidade de Deus. Outras passagens bíblicas falam sobre cair sobre o próprio rosto, sempre relacionadas a uma visão ou visitação sobrenatural de Deus na vida dessas pessoas. Agora, pelo outro lado, temos aqueles que não aceitam essa ideia de cair no espírito, como uma prática bíblica. Dizem que sempre que essas passagens, inclusive a que lemos, falam desse cair em terra, estão relacionadas à presença de Deus,
nunca partindo do toque de alguém ou de alguma coisa. Isso descaracterizaria completamente a prática atual, sendo ela, na verdade, uma invenção e não algo bíblico. É uma situação tão complexa, pois temos como afirmar que essas pessoas estão nos enganando, ou estão inventando, ou ainda, estão mesmo sendo usadas pelo Espírito. Temos como negar que esse cair é uma ação do Espírito Santo? Prepare-se, o debate de hoje com certeza vai pegar fogo, mas provavelmente não será o fogo do Espírito. Fique ligado, estamos apenas começando. Como a prática de cair no Espírito é o tema que nós vamos discutir hoje, que foi sugerido inúmeras vezes, desde o tempo do site, né, e até agora com o Facebook, vamos começar ouvindo a opinião do pastor pentecostal. O pastor Marinho, Cândido Marinho, é líder da comunidade cristã Plenitude, que é uma igreja que tem práticas pentecostais. A gente está sabendo disso pela presença dele e também da sua querida esposa, né, a pastora Pietro Paulo. Pois bem, pastor, como é que o senhor responde na sua primeira fala? A prática atual de cair pelo poder durante as ministrações espirituais é bíblica? Eu creio primeiro assim, pastor, antes de responder isso, quero dizer que eu nasci na igreja presbiteriana e me formei pela igreja batista, pelo Seminário Batista Nacional, pastor Enéas Tonini. E foi já nessa época que eu tive uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Então, eu quero dizer que eu creio sim, mas creio com ressalvas. E aí, no decorrer do programa, eu posso explanar isso um pouco melhor. Mas eu creio na prática, sim, do cair pelo Espírito Santo. O senhor já caiu? Eu já caí inúmeras vezes. Já presenciei muitas pessoas caindo, mas também já presenciei pessoas que caíram não pelo Espírito Santo e também não por estarem endemoniadas. Então, eu creio sim nesse cair do Espírito Santo como algo genuíno do Espírito. Mas também sei que em tudo existe os excessos, né? Existem excessos, e esses excessos que eu não creio. Não acho também que é tudo algo legítimo do Espírito Santo. Na Igreja Cristã Plenitude existe essa prática? Existe essa prática. Se o poder de Deus, quando o poder de Deus chega na nossa igreja, não há limitações para o Espírito Santo. Não somos nós quem determinamos a liturgia do culto, porque a liturgia do culto pertence ao Espírito Santo. É isso que nós cremos, né? Muito obrigado, pastor. Ok. Vamos ouvir agora o pastor Bruno Piazza. Ele é ministro da Igreja Batista Água da Vida. Ela é em Itapecerica, né, sua igreja? Itapecerica da Serra, isso. Muito bem. Mesma coisa, pastor. O senhor não falou se a igreja está ligada à Convenção Batista, e eu fiz a pergunta justamente para saber, o senhor é pentecostal ou não? Então, agora vai ter que dizer. Nós somos renovados. Renovados? Renovados. Então, pentecostalizados. Isso. Tá. Como é que o senhor responde a pergunta? A prática atual de cair pelo poder durante as ministrações espirituais é bíblica? Eu até queria acreditar, mas como eu não tenho respaldo bíblico, não vejo essa prática do cair no Espírito dentro das Escrituras, então não tem como eu acreditar. Eu vejo, na realidade, dois problemas muito sérios dentro desta pergunta. Por quê? Nós vemos pessoas tendo uma certa experiência sobrenatural com o Espírito Santo e transformando essa experiência em doutrina. Sabendo que, se estudarmos a doutrina apostólica, nós vamos ver que o quê? Que a doutrina deve gerar experiência, e não o inverso, né? Então, nós vemos que esse ritual de cair no Espírito está mais dentro de uma agenda programada humana de determinadas igrejas do que na agenda de Deus. E quando nós vamos ver, por exemplo, homens, à luz no discorrer da história da Bíblia Sagrada, caindo, né, como se diz, mediante o poder de Deus, nós vamos ver que há uma finalidade, há um propósito, há um objetivo. Primeiramente, vindo dos altos céus, de Deus para com o homem, mas não é nada impulsionado pelo homem, um homem que se submete a isso, um homem que coloca a mão sobre outro homem, que coloca um pernas, que coloca mãos. Então, nós não vemos uma base bíblica, nós não temos uma estrutura doutrinária para defender isso. No ponto que eu quero fazer uma ressalva,
na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, acerca do espinho na carne de Paulo. Paulo ele vai dizer, conheço o homem que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Nós sabemos que Paulo está falando de si mesmo, mas a pergunta que eu faço, por que ele não disse, né, acerca das coisas que ele viu e ouviu? Porque ele sabia que ninguém ia acreditar. Então ele, tendo cuidado de preservar os ensinos de Jesus, né, e a doutrina apostólica que estava sendo consolidada ali por eles mesmos, né, Pedro, Tiago, João, enfim, aquele grupo, né, que assistiu ocularmente ao ministério de Jesus, ele teve o cuidado de não transformar a sua experiência em uma doutrina, como muitos fizeram, através dos lenços, através da sombra, né, e através, com todo o respeito a quem defende, a quem pratica, mas acredito que até uma coisa um pouco estranha, eu chamo de fogo estranho, uma coisa bem esquisita mesmo. O senhor nunca caiu? Não. Caí. Mas participou de reuniões onde pessoas caíram? Já participei das pessoas ficarem caindo, eu ficar olhando, né, situações como essa e às vezes até esperando, né, como, por exemplo, se a pessoa caiu, ali disse que foi tomada pelo poder de Deus, quando ela volta, qual a finalidade? Eu fui cheio do poder de Deus, mas peraí, o que é ser cheio do poder de Deus? Aí entra aquele conflito, porque não tem como fugir daquilo que nós defendemos, está escrito. Não dá. Muito bem, temos dois pontos de vista bastante diferentes em relação ao tema. Ótimo, o debate vai ser fantástico e você tem parte nele. Vamos à nossa enquete que está publicada no facebook.com/programa, vejam só. Cair no poder durante o culto em manifestações do Espírito Santo é bíblico? Por que tem manifestações do Espírito Santo na pergunta? Para diferenciar do endemoniado. Nós não estamos falando de endemoniado, tá? Vamos lá, as respostas são as mesmas sempre, sim, né? Ou não. Ao final dessa edição, nós vamos ver a resposta prevalecente no facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Nós vamos ouvir os nossos convidados, mas você que tem dúvidas sobre a Bíblia, pode tirá-las fazendo o curso bíblico na Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Ligou lá já? Olha, as aulas estão começando, você ainda pode salvar o teu semestre, teu ano. Tem inúmeros cursos novos na Agrade, em algumas filiais. A maioria, todas elas têm o curso bíblico, que você pode começar a fazer. O curso bíblico é a porta de entrada. 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da Agrade em São Paulo. Você liga amanhã no horário comercial para se informar a respeito dos cursos que existem na sua região, diz onde você mora, no Brasil todo tem, e o endereço para você poder ir lá e se matricular, tá bom? Gente de tudo quanto é lugar frequenta a Agrade, é uma bênção. Sábado à tarde eu estive numa sala da Agrade e era na Igreja da Graça. E todos os alunos eram de outras igrejas, cada um de uma. Uma maravilha, uma bênção. É muito legal. É o céu na terra, porque no céu vai ter gente de tudo quanto é lugar. Muita gente não gosta dessa ideia, mas vai ter. É bom ir começando a se acostumar desde agora, tá bom? A gente vai pro intervalo, voltamos já com Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Vamos lá, é a hora do Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, assim a gente fica conhecendo a nossa audiência. Manda sua fotografia para cá. Ou seu vídeo. No Facebook tem as instruções para você mandar o seu videozinho de 15 segundos mandando o seu recado. Tá legal o negócio, hein? E você concorre a uma diária de fim de semana na pousada Fortaleza, lá em Ubatuba, São Paulo. É uma pousada na praia da Fortaleza, tá? As imagens estão aí. Até 5 pessoas vão ganhar esse presente. A fotografia, no caso, né, sorteada, com até 5 pessoas, vai ganhar essa diária aí por um fim de semana em Ubatuba, na praia da Fortaleza, uma das mais... Bom, Ubatuba não tem praia feia, né? Começa daí. Não tem praia ruim em Ubatuba. E a da Fortaleza é uma das mais requisitadas, tá bom?
É muito legal. A pousada fica a 80 metros da praia, quer dizer, praticamente pé na areia, né? Tá aí, esse vai ser o presente, tá bom? Vamos ver as fotos? Aqui da capital paulista, nós temos a Silvana Furquim de Moraes. Ô, Silvana, obrigado pela sua audiência, né? Deus abençoe você. Tá lá o Vai Latte atrás da Silvana, né? E se você quiser vir assistir a gravação ao vivo, Silvana, você pode pegar, você mora na capital paulista, pega as informações pelo Facebook com o Rafael, tá bom? Vamos agora para o Rio de Janeiro. Lá em Macaé, no Rio de Janeiro, nós temos, a Scarlett, isso mesmo, Scarlett Dias e a filha Raquel. A Raquelzinha, né, que acordada essa hora, a Raquelzinha. Mamãe. Scarlett fez o selfie com a filhota e as duas assistindo ao Vejam Só. Obrigado pela audiência, Scarlett. Em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, nós temos o Nelson e a Silvana. Olha que casal simpático. Santa Bárbara é uma cidade muito bonita, riquíssima aqui no interior de São Paulo. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe, Nelson e Silvana. E todo o povo lá de Santa Bárbara do Oeste. Capital do Ceará, Fortaleza, que vive dias difíceis, né? Mas a capital é belíssima, o clima é fantástico, a comida é maravilhosa e o povo é sensacional. Maria Ensina, mora lá em Fortaleza, que maravilha. Para variar, né? Lá no Nordeste, tem a rede. Beleza, saudade de Fortaleza. Eu passei 15 dias maravilhosos lá em Fortaleza, mas muitos anos atrás. Pra você ter uma ideia, na época que eu estive lá, nem celular existia. E a última foto é da Bahia, estado que eu ainda não conheci, lá em Feira de Santana. Nós temos o Matheus Lima. Valeu, Matheus. Um grande abraço para você. Deus te abençoe e a todo o povo baiano, sobretudo o povo de Feira. Vamos lá. Pastor Marinho, o senhor diz que crê na... O senhor tem ressalvas, depois das ressalvas a gente deixa para depois, okay. Mas o que é exatamente a experiência legítima de cair pelo Espírito ou pelo poder, segundo a sua visão? Eu creio... Porque isso, primeiro que gostaria de falar que isso realmente não é uma doutrina, né? Por exemplo, isso não é uma doutrina na nossa igreja, nós não colocamos isso... o cair como uma doutrina. Nós queremos isso realmente como uma experiência, mas uma experiência válida. E eu acredito isso a um encontro poderoso do Espírito Santo de Deus com o homem. Então, a questão é o corpo do homem não suportar a presença da glória de Deus. Então, eu atribuo a isso. É o nosso corpo físico, o nosso corpo mortal, não suportar a presença da glória de Deus no encontro de Deus com o homem naquele momento. É isso. Perfeito. Então, pastor Bruno, diante da fala do pastor Marinho, eu tenho uma pergunta que eu já tinha até anotado aqui. Se a gente vai para as Escrituras, porque o senhor disse que o senhor não vê base bíblica para isso, muitos caíram diante de anjos, diante do próprio Jesus, na matéria de abertura aparece, diante da glória de Deus. Tem um texto, acho que é de Daniel, que os joelhos dele não conseguem se firmar. Então tem quem cai na Bíblia sim. Uai, que conversa é essa que o senhor falou que não tem? Na realidade, assim, reverendo, o que nós vemos hoje é uma prática praticamente ritualística. Ritualística mesmo. Você não sabe o que é o quê. Nós vemos Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 12, discorrendo acerca dos dons do Espírito. Capítulo 14, ele traz esse manual de como utilizá-lo. Lá no versículo 32 do capítulo 14, Paulo ele vai deixar bem claro assim, que o espírito do profeta, ou o espírito do homem, espírito com E minúsculo mesmo, ele está sujeito ao homem. Então, nós já vemos aí Paulo ele deixando bem claro que, por mais que nós tenhamos as manifestações de Deus, nós não vamos encontrar, de Gênesis a Apocalipse, nenhum homem caindo no poder de Deus. Já tem até algumas anotações aqui de homens que caíram no poder de Deus, aos pés dessa presença gloriosa de Deus, mas nós não vemos nenhum deles perdendo a sua consciência,
no aspecto assim, o Espírito de Deus roubou minha consciência ao ponto que eu entrei em transe, que é o que nós vemos. Pessoas caem, se debatem, primeiro começa com rodando, pulando, daqui a pouco cai. Depois a gente cai lá, a pessoa fica, uns vêm com aqueles lençol cobre, né? Às vezes as mulheres, porque é perigoso mostrar algumas partes que seriam indelicadas. Mas, pertinente à sua pergunta, Daniel, capítulo 10, do verso 2 ao 9, eu não vou ler todo o texto para ganharmos tempo, mas o versículo 8, né, diz assim, fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Tá aí. Sim, transformou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono com o meu rosto em terra. Qual o discorrer deste contexto? Daniel recebendo as revelações de Deus acerca dos acontecimentos históricos do passado, que é o cativeiro babilônico. Daniel está num conflito muito grande acerca das profecias do patriarca Jeremias, né? Nós sabemos que o cativeiro deveria durar pela profecia bíblica 70 anos, e chega esse período, Daniel está orando ao Senhor, deu tempo, né? Então ele está ansiosamente pedindo a Deus, e Deus vai visitá-lo, né, com a sua glória, com a sua graça. Realmente, diante de Deus, ninguém vai ficar de pé. Porém, qual a finalidade desse cair? Ele cai, né, e vai receber agora as visões e as revelações de Deus para a finalidade que ele está orando. Uma outra situação, nós pegamos esse do capítulo 33 e 34, quando Moisés ele entra num conflito diante de Deus, falando, Senhor, eu vou até Faraó, eu vou mencionar o seu nome, dizer que o Senhor, o eu sou, realmente está comigo, mas como que eu vou me apresentar se o Senhor não for comigo? A ideia que nós temos é que Moisés ele queria uma experiência, uma prova viva de que Deus era com ele. E Moisés ele caiu, né, como se diz, na ideia de querer ver a glória de Deus. Deus falou, tá bom, você quer ver minha glória? Tá bom, vou passar com a minha glória, você vai ficar ali atrás da rocha e por uma fenda. E a Bíblia diz que a bondade de Deus passou ao ponto que Moisés ficou com o rosto reluzente e tudo, né? E uma experiência. Então nós vemos, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver poucos homens tendo essa experiência, porém com uma finalidade, com um propósito, que não é o que nós vemos hoje. O senhor não vê propósito na... Eu não vejo, particularmente de cada 10 pessoas que você entrevistar hoje, por exemplo, eu caí no poder lá na igreja, mas e aí? Eu não sou sensacionista, entendeu? Eu creio nos dons do Espírito Santo, mas qual a finalidade de você ter caído, ou até, por exemplo, eles alegam de ter um arrebatamento de sentidos, mas e aí? Você teve uma experiência semelhante de Paulo? Foi? Enfim, nós não vemos isso, nós vemos um cair... mais por um lado de modismo mesmo, virou uma moda, parece mais um show pirotécnico gospel do que qualquer coisa. Pastor Marinho? Primeiro que assim, pastor, eu não creio nessa questão, respeitando muito tudo que o pastor Bruno colocou, mas eu não creio nessa questão que o homem perde a consciência dele. Se você olhar mesmo o texto de Daniel, capítulo 10... ele cai, ele sofre essa experiência poderosa, mas ele escuta tudo que Deus está falando. E se eu for falar, por exemplo, de uma experiência pessoal ou muitas pessoas que nós já acompanhamos e presenciamos essa experiência, o que é de Deus, ela se mantém consciente. Eu creio que a pessoa perde a consciência quando aquilo não vem da parte de Deus. Aí eu creio que ela perde a consciência. Se olhar o próprio apóstolo João, que foi o texto do início de João capítulo 1, ele não perdeu a consciência, mas também não deixou de viver a experiência. Então, eu creio que existem sim os excessos, eu creio também que nesse cair existe uma linha muito fina do discernimento entre o cair no espírito e o cair nas suas próprias emoções, porque aí nós teríamos que falar um pouco mais de espírito, alma e corpo, né? As pessoas, às vezes, elas são tocadas apenas na sua alma e ali estão as suas emoções, mas eu estou falando de um encontro de Deus, do Espírito Santo no espírito do homem, a glória de Deus se manifestando no espírito do homem e não na alma.
A alma, ela vai sentir o reflexo daquilo que aconteceu no espírito. Aí, eu creio que sim, existe uma transformação na vida da pessoa, né? Eu creio nessa transformação. Eu creio que existe sim um propósito de Deus, quando Deus se manifesta a glória, a vida da pessoa muda, quando ela tem um encontro genuíno com Deus. Não estou falando dos excessos. Eu estou falando de um encontro genuíno numa real transformação na vida daquela pessoa. Então, pastor Marinho, mais uma dúvida que eu tenho, Sim. né? Como bom presbiteriano, o senhor conhece bem os presbiterianos, o senhor veio de lá. Sim. Qual a finalidade de a pessoa ir para o chão? Por que ela tem que cair? Se Deus está operando nela e o poder do Espírito Santo está agindo para transformá-la, etc., por que ela tem que cair? Eu associaria isso, pastor, não é só ao cair, eu associaria isso à sensibilidade do encontro da pessoa com Deus. Se você ir, por exemplo, num velório, você vai ver dois irmãos, um de repente está desmaiando. Ele desmaiou porque viu ali a sua mãe no caixão, enquanto que o outro você não vai ver derramar uma lágrima. E não significa que aquele que não derramou uma lágrima não está sentindo uma profunda tristeza. Então, eu creio que isso não está ligado somente ao ter que cair. Eu creio que está ligado a uma sensibilidade pessoal da pessoa que teve um encontro com Deus. Então, e não necessariamente ela vai cair. A primeira vez que eu tive uma experiência, eu não, com o Espírito Santo, de uma forma real, que mudou a minha vida, eu só não caí porque eu estava sentado. Mas se eu estivesse em pé, certamente eu não aguentaria ficar em pé, tamanha glória que eu senti de Deus. E eu ainda era um pouco incrédulo naquela época, dentro da igreja presbiteriana. Onde foi isso? Foi em Vila Liviero. Foi numa igreja presbiteriana em Vila Liviero. Presbiteriana do Brasil? Não, a presbiteriana era a presbiteriana renovada. Renovada. Vila Liviero, conheci, sim. A igreja pentecostalizada que eu frequentei era da renovada de São João Clima. Sim, então. Parentes lá. Legal, então. Minha mãe era da presbiteriana renovada de São João Clima. Então, muitos anos, muitos anos. Tá aí, olha lá. Bom, o pastor Bruno, a palavra do pastor Marinho convenceu o senhor? Mudou de ideia? Não, só corrigindo o pastor, parece que eu acho que ele entendeu que na minha fala, né, anteriormente, eu falei que o Espírito Santo de Deus toma consciência do homem. O que eu disse é que nenhum homem perdeu a sua consciência ao cair. Ele disse, ele concorda com o senhor. Sim, não, teve uma hora que ele falou que deixou eu entender. Então, só para deixar que assim, o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém mesmo. Mas todo mundo que cai perde a consciência, pastor? Eu não sei, porque é eles que têm que falar, que defendem essa prática, mas à luz das Escrituras... Pelo que ele diz, não, ele falou claramente que não. À luz das Escrituras, nós vemos que pessoas que caem em fatos isolados, vamos deixar bem claro, debaixo de um propósito específico, assim como foi com Daniel, né, para cumprimento de um acontecimento histórico e para as revelações, né, de profecias, né, proferidas pelo próprio Deus, né, de acontecimentos escatológicos futuros, né, que nós estamos vivenciando aí nos dias atuais, e vamos viver aí já, seria outra questão. Ezequiel, no capítulo 2, né, ele está praticamente caído mediante as visões que ele está tendo diante da manifestação da glória de Deus, mas aí nós vamos ver ele consciente, se levantando para uma finalidade, um propósito. Qual o propósito? Cumprir seu ministério. E lá na frente, em Ezequiel 37, novamente, nós vemos ele lá caído, o Espírito de Deus levantando ele. Enfim, discorrendo a Bíblia, nós não encontramos pessoas caindo no Espírito, deitando-se e como que se fosse uma prática. Nós vemos acontecimentos literalmente isolados. Uma que nós devemos respeitar o tempo, né, como se diz das coisas, Deus como detentor do tempo. Até o apóstolo João mesmo, dentro do texto que é a nossa pauta aqui nessa noite, no capítulo 1, versículo 9, quando ele vê Jesus no seu estado de glória, olha o que ele vai dizer, e quando eu vi, caí aos pés como morto. Ele não está morto, mas como morto.
E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. A partir daí, a pergunta que eu faço, o que aconteceu com João? Ele começa a receber o quê? As revelações, dadas ao Pai, ao Filho, transmitida ao anjo para João. Então, pastor, por que isso não acontece hoje também? Quem cai no Espírito não recebe alguma coisa? Eu creio que recebe. Então, assim, por isso que eu digo, aquilo que é genuíno, ela recebe, e nem que se for uma própria experiência poderosa com Deus. Então, não significa que ela vai sair dali, ela vai começar a exercer um ministério, ou o seu já chamado, porque se olhar o que diz em 1 Reis capítulo 8, o que a Bíblia diz também? Que os sacerdotes, logo após que saíram do Santo dos Santos, a Bíblia diz que eles não conseguiam ministrar, porque a glória encheu a casa, encheu o lugar, e eles não conseguiam ficar em pé. Então, e qual foi o propósito daquilo? Hoje, mostrar que Deus estava lá. Exatamente. Mostrar que Deus estava, porque eles já eram sacerdotes, eles já exerciam as suas funções sacerdotais. Como nós hoje, nós somos chamados para sermos sacerdotes reais. Então, nós também podemos ter essas experiências de um encontro poderoso com Deus, principalmente nos tempos atuais. Como é que o senhor responde, professor, de sistemática? Hermes, nós devemos entender uma coisa. O cano está fechado ou não está fechado? Está fechado. Se eu creio nos dons do Espírito Santo, eu devo entender que os dons do Espírito Santo são ferramentas, né, a ser utilizadas pelo Espírito Santo através de vidas humanas, que somos nós, por exemplo. E para uma finalidade, para um objetivo maior. Mas o que eu vejo, assim, não tem um propósito. Eu caio no Espírito, tá? Eu caio no Espírito pelo poder de Deus. Até tem pessoas que falam, eu vi a glória de Deus, contemplei a glória de Deus. Queria saber como essa pessoa ficou viva, né? É incrível, parece que você acaba diminuindo, né, o próprio texto bíblico, né? Porque Deus falou para Moisés, olha, a minha glória você não vai poder ver, porque se você ver, certamente você vai morrer. Né? Então, nós vemos que como se já se tornou uma prática, né? Ritualística mesmo, existem cultos, períodos onde as pessoas oram, colocam as mãos, faz fila e as pessoas caem e voltam ali dos seus momentos, dos seus cai. Tem até um jargãozinho, né, no meio evangélico, que é o movimento do cai-cai. Né? Caiu, voltou, e aí? Que, para mim, igual eu falei, depois que João ele cai como morto também diante de Jesus glorificado, que até deixo aqui como uma pergunta para o pastor Marinho, será que essas pessoas que estão caindo, elas estão vendo Jesus? Elas estão realmente diante da glória de Deus? Eu responderia assim, primeiro que eu precisaria conhecer o tipo de experiência que cada pessoa teve. Isso é muito individual, né? Fala da sua igreja. Pô. Preciso ver a experiência. Eu posso falar da minha própria vida. Pode falar da sua mesmo. Eu posso falar você caiu... não foi uma vez, eu já caí inúmeras vezes. O que você trouxe para a igreja, para os irmãos nesse caiu? Primeiro, eu não trouxe para a igreja. Primeiro, eu trouxe para a minha própria vida. Sim. Né? Assim, hoje, eu sou o que sou pela experiência que eu tive com Deus. Porque eu era uma pessoa um pouco incrédula. E, na verdade, eu comecei a acreditar em Deus através de uma manifestação demoníaca na vida de uma pessoa. Porque quando eu entrei na igreja e eu vi uma pessoa endemoniada e aquela pessoa arrastando os bancos da igreja, aqueles bancos de madeira super pesado, eu imaginei, na minha mente, naturalmente ali, eu pensei, se essa pessoa está tão incomodada aqui e com uma força dessa sobrenatural e dá para ver que é algo do mal, é porque está incomodado, porque também o bem existe aqui, naquela minha época. E dali que me despertou um interesse em conhecer algo de Deus. E um dia, vendo pessoas vivendo e tendo experiências sobrenaturais, eu falei no meu interior com Deus. Eu disse, Senhor, se isso é algo genuíno, algo que vem do Senhor, eu quero ter essa experiência. E o pastor vai ter um problema, porque eu não vou sair daqui hoje sem ter essa experiência. E eu acabei de falar, eu senti algo que
eu não consigo descrever em palavras. O meu corpo tremeu, pulou, a ponto que na época eu namorava uma moça que não era hoje a minha esposa, né? Só namorava, e ela chegou a falar que eu estava endemoniado. Mas eu sabia que aquilo não era algo do demônio, porque eu não conseguia descrever a presença, algo tão maravilhoso que eu estava sentindo dentro de mim. E daquele dia, eu sentia Deus me tocar de uma forma tão poderosa que o meu corpo não conseguia suportar. Então, eu tinha manifestações no meu corpo como resultado da presença de Deus. E tive isso inúmeras vezes, querendo e às vezes não querendo. Eu já cheguei a sentar num avião e Deus me visitar e eu dei uma sacudida e eu sabia que aquilo era algo da presença de Deus. A pessoa que estava do meu lado tomou até um susto. E eu falei, Senhor, eu não quero que essa presença chegue agora aqui, porque eu vou passar vergonha. Eu vou assustar todo mundo aqui. Eu vou assustar. Não era uma turbulência, não? Não, era algo genuíno da parte de Deus. Era algo genuíno, porque assim, existem coisas que humanamente é explicável, mas existem coisas que nós não vamos conseguir explicar. Talvez um dos exemplos dessas coisas inexplicáveis da Bíblia, no próximo bloco o senhor vai comentar, é a experiência de Saul, que todo mundo aqui sabe que não era nenhum modelo de fé nem de virtude, e que quando foi ungido rei, ficou no chão e não conseguiu se levantar o dia inteiro, profetizando. Obviamente aquilo não foi consciente, não foi vontade dele, e ele virou até um provérbio em Israel. O senhor depois explica isso, a gente tem que ir para o intervalo, né, Angélica? Vamos lá. É agora? Então vamos para o intervalo. Na volta vamos ouvir. O povo fala, tem os comentários dos telespectadores postados no Facebook e tem as explicações dos convidados aqui. Não sai daí. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Estamos de volta com o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, né? Eu tenho aqui o pastor Bruno, da Igreja Batista, Água da Vida, lá em Itapecerica da Serra. Pastor, o senhor é professor de Teologia Sistemática, a gente está falando sobre cair no Espírito. Saul teve uma experiência que ele não buscou, não desejou, não planejou. No meio do caminho lá, ele encontrou lá o Espírito Santo e ficou prostrado no chão o dia inteiro. Então, existe esse tipo de coisa genuinamente de Deus, ou não? O reverendo foi bem feliz em falar uma experiência. Porque, eu vou dar um exemplo, quantas vezes nós vimos o Mar Vermelho se abrir? Uma única vez. Eu nunca vi ninguém, por exemplo, descendo do litoral norte e falar, Mar, abre. Tudo bem, eu creio que Deus ele pode fazer o que Ele quiser. Né? Mas existem experiências que elas foram ali para aquele tempo e ficaram ali. Né? Não, então, mas... Certo, sim, vou responder. Atos 2, cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, verso 28. Talvez se nós tivéssemos o cair no Espírito, como é dito nos dias atuais, né, em certas igrejas, ordinariamente falando, talvez a referência poderia vir de lá e não vem. Nós não vemos isso nem no derramamento do Espírito, nem no cumprimento de uma das maiores profecias bíblicas na história. Nós não vamos ver esse tipo de reação. Né? E esse caso de Saul, eu tenho até um texto que nós podemos citar, que é o texto segundo Samuel, capítulo 6, verso 14, verso 16, quando Davi, ele recupera a arca da aliança, traz de volta para a cidade, o que acontece? Ele começa a dançar. Aí a sua filha Mical começa a se escandalizar. A sua esposa, desculpa, começa a escandalizar e nós sabemos o desfecho. A pergunta que eu me fiz, Davi estava dançando em quê? Em espírito? Não, Davi estava alegre. Então acredito que as pessoas elas estão confundindo emocionalismo,
alegria e até mesmo com sensacionalismo. Né? Para mim, são sentimentos humanos, né? Porque para mim é cair no espírito com E minúsculo. Com E minúsculo. Eu caí porque eu senti uma alegria, alguma coisa assim, a pessoa... Agora, essa ideia de falar que é incontrolável, enfim, não duvido de uma experiência. Deus, Ele quiser fazer algo, amém. Mas é muito complexo, muito delicado, ao ser confrontado com as Escrituras, eu trazer essa experiência para cima do púlpito e levar as ovelhas do Senhor essa experiência, onde isso pode gerar uma prática, que é o que nós estamos vendo hoje na Igreja Evangélica Brasileira, esse pluralismo religioso, misticismo, onde você já não sabe mais o que é o que, e a palavra de Deus praticamente sendo deixada de lado. Tem uma pergunta que a produção pediu para fazer para o senhor. Antes da gente ver, o povo fala, já deixa no gatilho aí, o povo fala. Como é que o senhor sabe, porque o senhor falou que o senhor tem critérios, né? Tem. Não é tudo que é cair no espírito do senhor e tal. Inclusive, depois, se der tempo, eu quero reapresentar algumas cenas da matéria de abertura e perguntar para o senhor o que é aquilo lá. Sim. Ora, como é que o senhor sabe lá no culto da sua igreja quando uma pessoa cai pelo espírito e quando não é? Por exemplo, a moça que endereçou a pergunta, que é de uma igreja pentecostalizada, ela percebe que há muitas pessoas que caem no espírito no culto do mesmo jeito que se cai na sessão de Umbanda, com os mesmos gestos. Uhum. Como é que a gente sabe? Nós sabemos, porque lembra que eu disse sobre o encontro de Deus no espírito e o encontro na alma? Se a pessoa, se aquilo é algo genuíno do espírito, aquilo vai gerar uma mudança. Às vezes naquele momento ou às vezes com o decorrer do tempo. Se nós conhecemos a pessoa, nós sabemos que a pessoa já é uma pessoa séria na igreja, nós não perguntamos. Mas se a pessoa é nova, se a pessoa está ali e quando nós oramos a pessoa cai, nós fazemos uma pergunta para ela. Você ouviu tudo que foi dito na oração? Se ela falar sim, nós cremos que aquilo foi algo do Espírito. Se ela falar não, nós cremos que aquilo foi algo maligno. Por quê? Justamente por tomar a consciência da pessoa. Para ela não ouvir a palavra. Para não ouvir a palavra e assim, o que é de Deus, ela vai entender, porque nós cremos que Deus vai estar usando a pessoa naquele momento como um canal para transferir a bênção e a glória de Deus. Agora, se a pessoa não ouvir, então eu creio que aqui existe uma ação maligna que tomou a mente da pessoa naquele momento. E aí a pessoa perde o controle sobre si? Do cair Não creio de perder o controle sobre Porque si. Porque alguns pais de santo, que inclusive têm contato com crentes ou até se converteram, dizem que lá no terreiro, as pessoas, o guia toma a pessoa e a pessoa perde o controle, não perde a consciência, mas perde o controle sobre as ações. Então, eu creio que tudo que é de Deus, você não perde o controle. Eu creio exatamente no texto que o Espírito está sujeito ao profeta. Então essa é uma grande diferença. Sim, existe uma grande diferença, sim. Deus não vai expor a pessoa ao ridículo. Né? Então eu creio nisso, que não existe a questão da visitação do Espírito Santo, não está ligado a algo com o ridículo, né? Então eu creio que a pessoa tenha consciência e que a pessoa, sim, ela tem o controle. Ela não perde o controle da vida dela. Vamos ver o que o Zeca ouviu e depois vamos ler as postagens do Facebook. Vamos lá. Você acredita que essas manifestações onde as pessoas caem pelo espírito, vamos dizer assim, em ministrações espirituais, você acha que isso é bíblico? Isso tem base na Bíblia para acontecer? Tem sim. Até porque Jesus Cristo expulsava os demônios, né? Então isso é bíblico, sim. Olha, a gente tem visto toda vez que na Bíblia o poder de Deus vinha sobre uma carne humana, a unção era tão forte, o poder era tão forte que as pessoas elas não suportavam, elas caíam no chão, né? É bíblico, né? A Bíblia fala no livro de Atos que nos finais do tempo, também está no livro de Coríntios, a palavra do Senhor relata lá no livro de Atos sobre quando o Senhor falou ali para os apóstolos ficar em Jerusalém para que do alto seja revestido do poder de Deus. E ali realmente foi revestido, veio como um vento veemente e toda a casa se encheu da glória de Deus.
Eu não vejo base bíblica. Já vi vários, até fui em locais assim, mas eu não vejo base bíblica nisso. Não sei te dizer se tem na Bíblia isso. Mas eu não duvido, porque o Espírito Santo, ele age como ele quer. Claro também que eu posso te dizer que tem muito emocionalismo. Eu sou de um movimento pentecostal, cresci no movimento pentecostal e vi muito o agir de Deus. Vi, por exemplo, a pessoa cair, se levantar curada do câncer, levantar uma pessoa cair, levantar curada de um desvio na coluna, entendeu? Mas também já vi pessoas ser curadas em um culto normal, onde não teve pula-pula, não precisou disso. Mas, assim, eu, no meu ponto de vista, tem muito emocionalismo. Eu vejo muito emocionalismo. Mas eu não duvido que a pessoa possa cair também no poder do Espírito Santo. Porque assim como Davi, ele dançou no Espírito Santo quando entrou com a Arca da Aliança em Jerusalém, eu não duvido que uma pessoa pode cair sentindo a presença do Espírito Santo. Assim como uma pessoa cai demoniada, a diferença é que um está caindo por um propósito e o outro pelo outro. Não acontece. O Espírito Santo não faz isso na vida da pessoa. O Espírito Santo, ele dá alegria, dá paz, entendeu? Não faz esse tipo de coisa, não. Se a pessoa cai é porque um mal tem na vida da pessoa. Vamos lá para as postagens, né? O Jean Carlos diz assim: vou responder no comentário, pois não me satisfaz sim ou não. A pergunta da enquete ele quer comentar. Sou pentecostal, porém não acho que isso deve ser buscado. E nem acho necessário, mas que isso pode acontecer, não tenho dúvidas. E acho que isso melhora o seu culto, e não acho que isso melhora o seu culto em nada, pois é simplesmente uma reação da ação do Espírito Santo. Para deixar claro, se a pessoa não cair, não significa que o Espírito Santo não agiu. Robson Eduardo, para mim isso é demônio, não é Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não tira você de si, não tira a tua consciência. Bom, isso a gente já esclareceu aqui, né? Adilson Antônio, o Espírito Santo fortalece e deixa a pessoa equilibrada. Gálatas 5:22, que é o domínio próprio, né? Ou temperança, conforme a versão. Tá bom, então vamos lá. Adilson, que diz que o Espírito Santo só fortalece e deixa a pessoa equilibrada. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, começando pelo pastor Marinho e depois o pastor Bruno. Quando Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu, a gente sabe que ele está falando dele, né? Ele caiu, não foi arrebatado em pé, né? Ele caiu e foi pelo poder do Espírito e ele viu e ouviu coisas que não são daqui da terra. Isso acontece hoje também com pessoas que caem? Não a todo momento, né? Mas eu creio que sim, nesse caso de arrebatamento, que aí no caso aconteceu um arrebatamento, ele foi arrebatado em espírito. Então, eu creio. O senhor já passou por isso? Não, por o arrebatamento em espírito não. Mas eu acredito nele, justamente porque é bíblico. Então, em nenhum caso ele perdeu a consciência, mas eu creio nessa questão do arrebatamento. A pessoa, o corpo fica inerte porque o espírito foi para o céu. Exatamente. E aí, pastor? Literalmente, eu creio que possa ser uma experiência isolada. Eu acredito que possa acontecer. Vejo que nós estamos vendo um dilema em cima desse tema, porque eu vejo que algumas coisas que aconteceram, né, coisas até que foram, por exemplo, que caducaram, hoje nós estamos querendo resgatar. Nós que eu falo a igreja de forma geral. Como, por exemplo, Paulo, ele traz uma cartilha de 9 dons. Eu estou vendo que o cair no Espírito se tornou um 10º dom aí, né? Se tornou um 10º dom, uma prática já de um 10º dom, como se os outros 9 aí já não tivesse tanta eficácia. Uma outra coisa que eu acho interessante, bem comparado, essa questão, por exemplo, de falar em línguas estranhas. Eu falo, mas o meu espírito ora bem, mas sem entendimento. Então, é uma coisa meio que parecida, mas nós já temos uma base, né, para defender isso. Agora, o cair no espírito já não conseguimos. Então, eu vejo que o que aconteceu com Paulo é um fato totalmente isolado. Não que eu venha duvidar da soberania de Deus, que Deus não possa fazer aquilo que lhe apraz, como diz Isaías 55. Mas, experiência.
Uma outra questão, o reverendo Weber, isso se torna perigoso, porque hoje nós estamos falando sobre o cair no espírito, mas eu não sei, talvez no próximo programa nós vamos estar aqui sobre a prática do tanque de Betesda, né? De cair lá no tanque de Betesda, fazer um tanque lá e transformar aquele fato lá, né? Que uns defendem que era literal, outros defendem como uma história apenas, né? Como se diz um conto, mas pode-se transformar isso numa doutrina. Daqui a pouco nós vamos ver pessoas falando, olha, não, realmente, eu vi o Rio Jordão se abrir, né? Lendo as escrituras, vi que isso aconteceu, e lá na minha terra eu acredito que isso vai acontecer. Então nós corremos esse perigo de acrescentar o nosso contexto para as escrituras. E nós passamos a ser senhor do texto, quando na realidade o texto deve ser o nosso senhor e nós servos dele. Vamos lá, mais comentários. Roberto Boni Cardoso. Essa pergunta parece mal formulada. É de fato ação do Espírito Santo? Se não há o que discutir. Se a pergunta refere-se ao que as pessoas indicam como sendo ação do Espírito Santo, aí é outra coisa, né? Eu queria saber se, pode ser daqui a pouquinho, Angélica, se dá para passar, tem uma parte da matéria de abertura, onde, se não me engano, é o Benihim, o Benihim que está lá, né? O Benihim, aquele pregador todo de branco, ele tem algumas atitudes, no mínimo, questionáveis. Se a gente puder pôr de novo, aí eu vou pedir para os nossos comentaristas, os nossos pastores comentarem. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, tá? O Pedro Henrique. Se não é o Espírito Santo, como explicar o que acontece no Templo de Salomão? Não entendi a pergunta. Ele está falando sobre a inauguração do templo, com certeza, quando a glória de Deus encheu. Então não é o Templo de Salomão aqui do Brás? Não, ali é o Templo de Salomão lá de Jerusalém, que foi destruído. 2 vezes. Acho que isso aí. Então tá bom. Aí o pastor Marinho já abordou. É aquela questão em que a glória de Deus entrou e nem o sacerdócio permaneceu de pé, ele não conseguiu entrar, não conseguiu permanecer dentro da casa. Exatamente. Fala, as imagens, vamos ver as imagens, vamos lá. Não, sem áudio, você não precisa do áudio. Ó. A pessoa não está caindo, ele está empurrando. Isso é um golpe de UFC. E pelo jeito empurra mais uma vez. Ô, louco! Isso aí isso é uma agressão. Boletim de ocorrência. Isso é uma aberração. Ah, bom. Aí tem que levantar de novo para cair outra vez, é isso? Com certeza. Olha lá. Mas a menina não foi empurrada, ela não cai. Bom, isso aí já é outra coisa. Pastor Marinho, o senhor que é pentecostal e crê nesse tipo de manifestação, como é que o senhor vê isso daí? Primeiro, eu responderia assim. A Bíblia diz que Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, eu creio que existem os excessos. Eu deixei bem claro aqui desde o começo que existem os excessos. E a questão aqui que nós estamos discutindo não são os excessos. Como nesse caso, que eu acho que é lógico que existe, diante de uma multidão, pessoas que... lembra que eu disse que a linha da carne e do espírito é muito estreita. Não estou dizendo que não existe em nenhum momento, às vezes, uma manifestação da carne da pessoa. Mas, nesse momento do Benihim, eu até acho que pode haver excesso. Mas o que é bíblico, que Deus nos deu este poder para nos manifestar e ter uma experiência com o Espírito Santo, eu creio. Mas eu creio no equilíbrio. Porque Deus nos deu equilíbrio. Mas o senhor brande o paletó lá no seu culto? Não, nós não fazemos, nós não temos exatamente. Não é meio teatral demais, não? Por isso que eu digo, assim, existem os excessos, existem coisas que são algo da emoção da pessoa, né? Mas eu creio no poder do Espírito Santo de Deus, eu creio no toque do Espírito Santo de Deus. Agora, na questão de
ninguém também pode negar que esse homem já operou coisas maravilhosas, né? Maravilhas, sinais e maravilhas. Ele Porém, fez uma profecia que não se cumpriu. Não, então, pastor. mas eu creio que como ele é um homem, então Não, assim... mas ele fez a profecia num culto, lembra? Aqui no Cambuci, faz muitos anos, foi garantido, pode dizer, porque eu estou falando em nome de Deus, blá, 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 não se cumpriu patavina e se a gente for levar a Bíblia a sério, ele tinha que ser apedrejado. Mas é por isso que eu digo que eu Ué, disse... você tá rindo? Você seria o primeiro a jogar pedra? Não. Não. Não é esse ponto. Mas, pastor, eu digo diria que ele é um herege, mas não é esse ponto. Então, mas o que eu disse? O homem, ele é espírito, alma e corpo. O homem, nós não nos movemos somente no espírito, senão nós saímos voando. Então, o homem tem alma também, tem emoções. Então, ele vai agir, às vezes, com a própria emoção. Tá. Falar coisas da carne, que vem da carne, no púlpito, acho que todo pregador está sujeito a fazer isso. Isso é um fato. Não precisa ser pentecostal para fazer isso. E não precisa cair para fazer isso. Históricos também fazem, eu faço, infelizmente. Erramos muito. Erramos. O André Fernandes. Deus não faz ninguém cair. As pessoas não entendem, confundem os dons do Espírito Santo com bagunça e meninices. As meninices têm também em tudo quanto é lugar, né? Agora, pastor, só um detalhe que eu não gostaria de deixar de falar. Se nós olharmos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor os chamou para uma experiência. O propósito era pregar o Evangelho, ok? No meio de uma geração incrédula. A Bíblia diz que primeiro eles ouvem um som como de um vento impetuoso, depois a Bíblia diz que línguas como repartidas de fogo repousou sobre cada um deles. A ponto das pessoas que lá estavam começaram a zombar daqueles que tiveram experiência. E eles, qual foi a análise deles? Que aquelas pessoas estavam bêbadas. Então, o motivo da zomba, deles ter zombado, não era o falar em línguas, não o falar em línguas que nós estamos falando como os dons espirituais hoje, né? Ouvindo na sua própria nacionalidade, que isso é algo normal. A pessoa ouvir, eles até ficaram surpresos, mas isso não daria a eles o direito de falar que eles estavam como bêbados. Então, eu creio que houve algo ali tão poderoso que eles caíam ou andaram cambaleando para associar eles com alguém que estava bêbado. Assim, claro, eles não ficaram impressionados com a glória de Deus logo de cara. Exatamente. Isso levou um tempo. E uma outra questão, pastor, é o quê? Que eles zombavam. Como hoje, existe aquelas pessoas que acabam zombando por não ter vivido aquele tipo de experiência. Então, eu não estou falando, novamente, quero deixar bem claro, dos excessos. Eu sei que tudo existe excesso e eu condeno excesso. E ensino a minha igreja a viver algo que for genuíno de Deus e não brecar o que for genuíno de Deus. Né? Pois é. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Não dá para mim só... Pode falar, claro. Diante disso que ele está falando, o reverendo Aaron, a gente tem que aí tomar muito cuidado com a hermenêutica do texto, porque a princípio parece que eles estão vendo de longe o que está acontecendo. Cada um falando em uma língua diferente, depois há uma proximidade. E quando eles vão realmente observar, né, de perto o que está acontecendo, nós temos mais de 10 etnias diferentes ali, que começaram a ouvir eles falar cada um no seu idioma. Aí eles falam, opa, o próprio cenário já, como se diz, se auto-justificou. Né, já trouxe autoridade para si. E questão do poder, né? Questão do poder, Atos 1:8, né? O que Jesus promete aos seus discípulos após ele ser revestido desse poder, que é o que nós confundimos até pela raiz da palavra, dinamis, né? Que significa poder, que não é questão da dinamis, de dinamite, explosão, mas dinamis de martírio. Né? Eles foram revestidos de poder para serem capacitados para o martírio. Né, que é a confusão que nós vemos até mesmo dentro deste movimento do cair no poder. Esse poder aí, eu não sei se ele está trazendo uma capacidade para entrar alguém armado lá dentro e falar todo mundo mão para a cabeça, vai negar Jesus, acho que vai pular a gente pela janela, viu? Com todo respeito, mas é uma realidade
É uma posição bíblica que eu tenho. Com todo respeito ao pastor, mas assim, eu não consigo fugir das Escrituras. Pastor, é que até então, antes de Atos dos Apóstolos, você via os discípulos negando Jesus. Eles não tinham tido uma experiência genuína. Quando eles têm essa experiência com Deus, no espírito deles, eles não negam mais Jesus. Até antes de João 21, serem regenerados. Infelizmente, nosso tempo acabou, já estourei o bloco. Obrigado ao pastor Marinho, ao pastor Bruno. O contato desses dois irmãos está no Facebook, você pode tirar suas dúvidas com eles e convidá-los para suas igrejas, palestras, etc. Vamos ver o resultado da enquete. 83% disseram que cair durante... Como é que é? Bom, eu não consigo ler aqui, mas você já sabe. Tá bom. Nos encontraremos no próximo Vejam Só.